Olá, boa noite. Nós estamos começando ao vivo Band Debate aqui na Band Mato Grosso para todo o estado e sempre a gente começa o programa cumprimentando a você, nosso telespectador, onde quer que você esteja, muito boa noite. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui na Band para mais uma edição, a nossa segunda edição do Band Debate, sempre trazendo você muita informação. Eu começo já o nosso programa pegando o boa noite dos meus colegas aqui de bancada, do meu lado direito, professor Luiz Antônio. Boa noite, professor. Boa noite, Igor. Boa noite, telespectadores. Será sem dúvida uma noite para comentarmos os problemas nacionais. É verdade, é uma noite gelada. Aliás, o frio continua aqui na verdade. Nossa capital. Eu acho que nunca fez tanto frio assim, né, professor Lorenberg Alves? Boa noite. Boa noite, meu amigo Igor. Boa noite, professor Luiz Antônio. Boa noite, telespectador. De fato, eu nunca vi ainda, eu não me lembro do mês de setembro ser tão frio dessa forma. Aliás, uma observação, nós tivemos alguns dias frios em maio, depois junho, julho, agosto e setembro. Realmente é inusitado, né? É verdade. Bastante inusitado, né? Ó, a gente começa pedindo a sua participação, você já pode participar conosco a partir de agora, através do nosso WhatsApp. Você manda para cá a sua mensagem com a sua pergunta, a sua opinião. Enfim, fique à vontade, converse conosco. Registre a sua audiência, você que está aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, em qualquer cidade do interior do estado de Mato Grosso. Eu quero fazer a você um pedido. Coloque na mensagem sempre o seu nome. Se você estiver aqui em Cuiabá ou Várzea Grande, coloque o seu bairro. E também, se você estiver no interior, coloque, por favor, a sua cidade para a gente registrar e mandar um abraço aí para todo mundo. O telefone está na tela? Está na tela. Você pode mandar a sua mensagem à vontade. E a gente começa divulgando os dados da pesquisa Gazeta Dados, que foram divulgados hoje no exemplar do jornal A Gazeta. E eu começo com Várzea Grande. Eu tenho Várzea Grande na tela? Ah, tem Cuiabá, né? Vamos começar com Cuiabá. Na pesquisa Gazeta Dados Cuiabá, nós temos na liderança Procurador Mauro do PSOL com 23%, Wilson Santos do PSDB com 20%, Emanuel Pinheiro do PMDB com 17%, Julier Sebastião do PDT com 7%, Célia Sexarenco, do PRB, com 4%. Renato Santana, da Rede, não pontuou. Nenhum brancos e nulos, 12%. Não sabem ou não responderam, 17%. Essa é a pesquisa estimulada. Vamos agora à modalidade espontânea da mesma pesquisa que foi divulgada hoje pelo jornal A Gazeta. Já tenho na tela espontânea, Procurador Mauro do PSOL com 16%, rigorosamente empatado com o Wilson Santos, do PSDB, com 16%. Emanuel Pinheiro, do PMDB, com 11%, Julier Sebastião, do PDT, com 4%, Célia Sexarenco, do PRB, com 2%, Renato Santana, da Rede, não pontuou, brancos, nulos e nenhum, totalizaram 8%, não sabem ou não responderam 43%. Eu quero já aqui dizer o registro da pesquisa, que ela foi feita entre os dias 1º e 4 de setembro, entrevistou 800 pessoas, está registrada no TRE sob o número 07453/2016. Antes dos nossos comentaristas falarem sobre a pesquisa, nós vamos agora ao índice de rejeição. A gente vai ter na tela aí a rejeição dos candidatos. O Wilson Santos aparece com 40%, Célia Sexarenco com 11%, Emanuel Pinheiro com 7%, Julier Sebastião com 3%, Renato Santana com 5%, Procurador Mauro com 4%, não sabem ou não responderam, 21%, nenhum brancos e nulos, 9%. Vamos aos comentários aqui dos meus colegas. Começo com o professor Lorenberg Alves. Professor, essa eleição tem um fator novo, né, que é a questão do Procurador Mauro, que com a saída do Mauro Mendes, ele ficou na liderança e continua na liderança, faltando menos de 30 dias para a eleição. Como é que o senhor avalia este cenário? Qual é a avaliação que o senhor faz desta pesquisa? Igor, na verdade, nós já tivemos 4 pesquisas ao todo, né? A primeira pesquisa do Instituto Voice, ainda aparecia o prefeito Mauro Mendes na pesquisa. Depois, nós tivemos mais uma do Instituto Voice, uma outra na sexta-feira do Ibope e agora, hoje, da Gazeta. Mas é bom lembrar que o procurador Mauro não é mais um estreante, ele não é mais um concorrente que ninguém conhece. Ao contrário, já é a 6ª eleição que ele participa. À medida que ele vai apresentando-se ao eleitor, ele torna-se muito mais conhecido. Por essa razão,
ele tem dividendos eleitorais. Esse é um ponto. O segundo, é preciso observar que com a saída do Mauro Mendes, o prefeito Mauro Mendes, ao contrário do que muita gente disse, que zerou a eleição, não existe eleição zerada. Uma eleição é como a corrida de 100 metros rasos. Nenhum dos candidatos ou nenhum dos corredores começam do mesmo ponto. O procurador Mauro, por exemplo, está num ponto muito distante do Renato Santana. Exatamente. Porque já tem 6 eleições que ele participa e o Renato é a primeira eleição. Ele é um completo desconhecido pelo eleitorado cuiabano. Lembrando que o procurador Mauro foi muito bem votado. Em 2014, com 84 mil votos, 84.200 votos para deputado federal, e só não foi eleito por conta do coeficiente eleitoral e por conta também que ele saiu sozinho. É uma bobagem o pessoal aliás, não fazer... É a pergunta aqui que eu quero trazer para a bancada já. Está dizendo o seguinte: boa noite, senhores. Com relação ao procurador Mauro, é possível algum gestor público querer municipalizar e ainda governar sem alianças? É a pergunta do Robson e da Leia, que estão no bairro Novo Horizonte, aqui em Cuiabá. Eu já passo para o professor Luiz Antônio para fazer a análise da pesquisa com essa pergunta dos nossos telespectadores, professor. Boa noite. De fato, essa consideração do professor, ela procede completamente. Ninguém começa do nada. Do nada. Né? Na verdade, o procurador Mauro, ele está, nesse momento, colhendo os frutos de uma exposição contínua ao longo desses momentos em que ele se candidatou. Então, ele já começa a partir de um determinado ponto. Né? Nós observamos que lá na espontânea, né, ele já fica numa posição empatada com o Wilson, porque são duas pessoas que têm uma grande exposição. O Wilson, enquanto foi prefeito, enquanto deputado, também se expôs bastante ao longo dos anos. Quando nós vamos para a estimulada, já começa a ter uma certa diferença entre eles. Nós temos aí o procurador com 23, né, o Wilson com 20 e o Emanuel com 17. Se fala tecnicamente empatados, porque estão colocando uma margem de 4 pontos de erro, né? Mas se não fossem 4, nós temos entre 17 e 23 uma diferença significativa. O que vai acontecer agora? Nós temos pouco tempo de campanha, né? Nós temos um momento em que os recursos estão limitados em função da limitação que a lei cria para as doações. Vai prevalecer agora a estratégia de campanha. Aqueles que souberem se posicionar estrategicamente vão ter uma alavancagem, porque os recursos limitados em um tempo curto privilegiam uma boa estratégia. O que chama atenção naturalmente é o nível de rejeição do Wilson. Exatamente. Né? Acima Isso dos 40%. cria uma limitação. Né? Ele tem um limite até onde ele pode ir. Resta saber se essa limitação vai atrapalhar ele num eventual segundo turno. Se vai impedir ele de ir para o segundo turno e como será esse comportamento da rejeição dele caso ele vá ao segundo turno, porque aí polariza. Na pesquisa nós não temos aqui essas informações, mas também trouxe, eu li o jornal hoje, o cruzamento e uma simulação de um hipotético segundo turno entre todos os candidatos. E em todos os cenários que são desenhados, em todos os cenários da procurador Mauro, neste momento. Lembrando que a pesquisa é um retrato deste momento, ela foi feita no dia 4, entre 1º e 4. Então, um retrato, uma fotografia deste momento, e as estratégias dos candidatos, elas vão se desenvolvendo, como disse o professor Luiz Antônio, para mudar esse cenário de forma favorável ou contrária a determinados candidatos. Mas o que eu gostaria de trazer no debate aqui para os meus colegas é a seguinte questão. O procurador Mauro, ele reúne aquilo que se denomina voto de protesto. Daquilo que, olha, estou enjoado dos políticos tradicionais, nós temos aí, com exceção do Renato Santana, uma fotografia da eleição do ano 2000, onde foram disputados pelo Roberto França, que ganhou aquela eleição. Roberto França com 56 pontos Exato, percentuais. Que tinha ali Emanuel Pinheiro, Séries e o o Wilson Santos disputando. Então, é um retrato daquele momento. Isso também, e aí eu trago a experiência dos meus colegas, não faz com que o procurador Mauro consiga estar consolidando, pelo menos esses votos, que ele chegue a 25%. Né? Com 25%, nesse cenário, ele vai ao segundo turno, independente de com quem seja. Esse cenário do eleitor olhar para o passado e perceber, poxa, há 16 anos atrás nós tínhamos estes nomes. Isso também não faz com que ele, isso fortaleça a candidatura dele? Começa com o professor Luiz Antônio. Por um lado, sim. Por outro lado, eu acho que virá à baila nesse momento essa discussão de
consegue-se governar sozinho, sem um grupo, que foi a colocação... Porque até então, me permita, professor, só para ilustrar, o procurador Mauro não apanhou. Ele não foi alvo em nenhum momento da sua carreira de disputa eleitoral. Ele sempre correu por fora e também não teve as suas contradições, que acredito eu que tenha, que todo mundo tem. Todas as pessoas, todos os seres humanos têm. Essas contradições não foram expostas. Se ele permanecer liderando, ele começa a ser o alvo, não é isso? Exatamente. E aí, no processo natural, acontecerá um desgaste que antes ele não passou. No momento em que ele se torna o líder e começa a ser o alvo das críticas, ele também vai sofrer um desgaste, né? Por outro lado, se os estrategistas levantarem essa questão que o nosso telespectador está perguntando, se uma pessoa pode governar sem um grupo, como ela vai se compor para isso? Então, volto a dizer, tudo é uma questão da estratégia que vai ser adotada, porque agora cada candidato precisa escolher um ponto onde focar a sua estratégia. Se ele dispersar a sua energia em vários pontos, ele acaba não dando ênfase naquilo que ele quer. Certo? E aí vai ir sempre essa preocupação. Num segundo turno, fica o procurador Mauro com uma outra pessoa que vai centrar o fogo sobre ele. E aí a pergunta vem, será que ele resiste a uma análise pormenorizada e profunda? Essa é a questão. Pois é. Um outro ponto importante das contradições que serão apresentadas, professor, é a postura do partido dele, o PSOL, que é um partido que apoiou a presidente Dilma nesse processo do impeachment, e as pessoas estão começando já a abordar esse assunto. Antes da gente ir para pesquisas de Várzea Grande, o senhor acredita que cola isso nele, essa questão do impeachment da Dilma, do partido do PSOL ser um partido de esquerda, ser um braço dissidente do Partido dos Trabalhadores? Isso pode prejudicar, de alguma forma, a candidatura do procurador Mauro? Igor, deveria colar. Porém, há um problema muito sério com os demais candidatos. Eles não têm discurso. Aliás, nenhum dos 6 tem discurso. Nenhum dos 6 tem projeto. Nenhum dos 6 tem planos e programas de governo. Por conta disso, perde-se muito o conteúdo do discurso. E aí aquela questão do PSOL, que sempre apoiou os governos petistas, ainda que o procurador Mauro, ou Mauro Lara, como ele deveria ser conhecido, o procurador Mauro, ele não fala isso abertamente, porque ele corre do discurso, ele fica na exposição. Ocorre, telespectador, que a gente não pode pegar a pesquisa tão somente como um único instrumento para avaliar, para analisar, para definir o voto do eleitor. A pesquisa é um dos instrumentos. Eu, particularmente, porque eu sou estudioso do jogo político, eu não pego primeiro o quadro de intenção de votos. Eu já estou dando a dica. Eu pego primeiro o quadro de rejeição. É o quadro de rejeição que me permite ver quais são os caminhos que poderiam seguir por cada um deles. E aí os caminhos são complicados. Por exemplo, o Julier tem um índice menor de rejeição, tanto pelo Gazeta Dados, como pelo Ibope, como também pelo Instituto Voice. Isso significa, o telespectador estaria pensando, poxa, então o Julier tem muito mais condições de crescimento. Não é bem assim. Por quê? Existe também as possibilidades do contexto que nós estamos vivendo. E no contexto que nós estamos vivendo, amarrado com o seu discurso. Nós vimos o primeiro debate na TV Record e que o Julier se comportou muito mal. Isso pesa numa campanha eleitoral, porque num debate é diferente do horário político eleitoral, que as pessoas gravam 2, 3, 4, 5 vezes até dar certo. No debate, não. O candidato está exposto ali a perguntas e ele não sabe, não tem como você ensaiar, saber o que o adversário vai perguntar. E tem uma outra característica, quer dizer, o nível de rejeição, ele é muito importante quando você tem uma campanha mais longa, onde você consegue trabalhar isso. Nós temos uma campanha curta, muito curta, por sinal, né? Onde essas estratégias agora, elas vão pesar. Você quer ver um outro exemplo? Ao dizermos que no ano 2000 nós tínhamos praticamente os mesmos candidatos da eleição, algo salta aos olhos. O que salta aos olhos?
a ausência, a incapacidade que nós temos tido de novas lideranças. Exatamente. Como nós podemos passar 16 anos e termos praticamente os mesmos protagonistas? Então, nós precisamos ter uma organização política, uma estrutura que favoreça o surgimento de novas lideranças, porque, do contrário, nós conseguimos continuar fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo, a música do Legião Urbana. Exatamente. Né? Ó, vamos para a pesquisa Várzea Grande antes do nosso intervalo. Quero pedir, por favor, para o Rui colocar na tela os dados da pesquisa de Várzea Grande, que também foi publicada hoje no jornal A Gazeta. Nós temos aqui os primeiros dados. Quem está liderando a pesquisa é a candidata Lucimar Campos, com 62% das intenções de votos, ela é do DEM. Na segunda posição, Coronel Taborelli, do PSC, com 14%. A Landa Top Gás, do PV, com 2%. O Milton Dantas, do PSOL, com 1%. Nenhum brancos e nulos, 6%. Não sabe, não responderam, 15%. Vamos para a espontânea, por favor. Já temos a espontânea na tela. 48% para Lucimar Campos, do DEM. Coronel Taborelli, do PSC, com 8%. O Alanda Top Gás, do PV, com 1%. Milton Dantas, do PSOL, com 1%. 6%. Nenhum brancos e nulos. Não sabe ou não responderam, 36%. Vamos para a rejeição agora. Temos a rejeição na tela? Pode colocar a rejeição. Lucimar Campos, 10%. Coronel Taborelli, 28%. Alanda Top Gás, 11%. Milton Dantas, o Milton, 14%. Nenhum brancos e nulos, 7%. Não sabe ou não responderam, 30%. Informações técnicas da pesquisa. Ela foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número 07324/2016. E foram ouvidas 600 pessoas em Várzea Grande no dia 30 de agosto. São os dados de Várzea Grande. E eu quero agradecer o Arno Luiz Roth, de Primavera do Leste, que está nos assistindo. Está dizendo parabéns pelo programa. Obrigado, Arno. Um abraço para você e para toda a Primavera do Leste, toda aquela região, Campo Verde também, que sempre está nos acompanhando. E também quero registrar aqui uma pergunta que ainda é sobre Cuiabá, a gente vai falar já sobre Várzea Grande. A pergunta é a seguinte, do Edelson, do bairro Recanto dos Pássaros, aqui de Cuiabá. Será que o prefeito Mauro Mendes vai mesmo apoiar o Wilson Santos? Tenho minhas dúvidas. Olha, Edelson, essa dúvida, tenha certeza, não é exclusividade sua. Essa dúvida é, na verdade, para alguns até uma certeza que ele não vai apoiar devido às brigas que ele já tiveram, as discussões e os debates acalorados, mas existe a expectativa do que o Mauro apoie, declare voto do Wilson Santos até o final da campanha. Houve um pedido, e ele disse isso já em várias entrevistas, um pedido da dona Virgínia, esposa do Mauro Mendes, ao governador Pedro Táxi, para que ele não convocasse o Mauro Mendes ou que não solicitasse o Mauro Mendes para participar da campanha do Wilson Santos, e parece que houve esse acordo. Aí a palavra vai ficar com meus colegas. Professor Luiz Antônio, acredita nessa? Mauro apoia o Wilson Santos ou não? Olha, é uma situação complicada, né? Atender ao pedido da esposa e olhar politicamente. Claro, né? Do ponto de vista político, apesar dos desafetos e dos problemas que eles tiveram, Wilson e Mauro, você não participar de uma campanha do seu grupo é algo que mais na frente poderá lhe ser cobrado também, né? Quer dizer, você faz parte do grupo, mas apoia quando quer. Isso é algo que pode surgir mais na frente, né? Pode ser um ônus político para o futuro. Então, eu acho que essa análise o Mauro deve fazer do ponto de vista estratégico, né? Avaliar, claro, que o governador deseja que ele participe, ainda mais numa reta final sem como dúvida, essa, né? É um apoio importante e daria sentido de grupo, daria sentido de uma unidade em torno de um objetivo. Tá certo. Professor Lorenberg, e aí? Apoia ou não? Aliás, eu quero fazer um convite ao nosso telespectador. Você que está nos assistindo aqui em Cuiabá e Várzea Grande, em qualquer parte do Mato Grosso, qual é a sua opinião? Você acha que Mauro Mendes, o atual prefeito de Cuiabá, vai apoiar o Wilson Santos? Sim ou não? Manda para cá sua mensagem, o telefone o Rui vai colocar na tela, já está aí na tela para você mandar a sua mensagem. Qual que é a sua opinião? Mauro Mendes apoia ou não apoia o Wilson Santos? Professor Lorenberg, a sua resposta. Edelcio, né? Edelcio, deveria apoiar a todo instante, a todo momento, não só correr aos bairros pedindo voto, não, mas ir também ao horário político eleitoral. E eu explico por quê. O Wilson Santos é o candidato não apenas do PSDB,
mas de toda a coligação. E ele só entrou no páreo porque houve desistência do prefeito de ser candidato à reeleição e houve desistência do Fábio Garcia. Teve um outro do PSB que também não aceitou ser candidato. Portanto, o Wilson Santos é o candidato do grupo e da coligação. O Wilson Santos precisa e muito do apoio do prefeito. E vou explicar por quê. O prefeito Mauro Mendes, em 2018, ex-prefeito, em 2018, também vai precisar muito do Wilson Santos. Vou explicar por quê. Na literatura especializada, Igor, em qualquer texto, em qualquer estudo da ciência política, diz uma frase muito simples. O candidato que tem o apoio do governante, que tem a aprovação, ele não só ganha dividendos eleitorais, como ele tem grandes possibilidades de vitória. Ou seja, transfere voto. Não transfere voto, mas dá a ele condições suficientes para crescimento. Vou dar um exemplo para que o nosso telespectador possa entender. Na sexta-feira agora, o IBOPE trouxe uma pesquisa de intenção de voto dos candidatos e também da aprovação dos governos, do governo do Estado e do governo do município. Da prefeitura. Onde apareceu o Mauro Mendes com 41 pontos percentuais de entrevistados que disseram que o governo dele é bom e ótimo. 45% dos entrevistados disseram que o governo dele era regular e 11% disseram que o governo dele era péssimo e ruim. Ou seja, a aprovação é altíssima. Altíssima. E do governo do Estado, 36% de aprovação. Para toda pessoa que faz o estudo e análise, percebe o seguinte: qual é o candidato governista? O candidato governista sairia na frente em todas as pesquisas, em todo o debate. Porém, por que não sai? O problema está exatamente na Prefeitura de Cuiabá. O prefeito Mauro Mendes, segundo os sites, segundo a imprensa, vem trazendo depoimentos que dificultam cada vez mais a vida do Wilson Santos na campanha. Por exemplo, eu não estou dizendo que isso é verdadeiro, mas está no site. Peraí, professor, o senhor acha então, vamos botar lenha na fogueira aqui. O senhor acha que o Mauro Mendes, no fundo, não quer que o Wilson Santos ganhe a eleição? Não estou dizendo isso, que Mas ele não pode ser, está não? participando. Mas pode ser. É uma hipótese. Exatamente, porque quando você tem... Qual que é o discurso do Wilson? Eu sou candidato governista. Ora, mas se ele fala que é candidato governista, mas o prefeito não diz que não apoia, não é candidato governista. É igual aquele rapaz que está namorando. Eu estou namorando fulano, mas ela nunca aparece os dois juntos. Aí é que está o grande problema. Então está trazendo muito mais dificuldades para a campanha do que facilidade. Aí que vem uma estratégia que foi colocada no início da campanha de forma habilidosa e depois perdeu o terreno, porque o Manuel Pinheiro percebeu que o eleitor... começou a colar a sua imagem ao Mauro. Exatamente, o eleitor lá da periferia, que está fora da mídia, que não acompanha para e passo todo o andamento, fala assim, peraí, é o Manuel Pinheiro que é o candidato governista. Porque ele disse que vai fazer as coisas que já estão sendo feitas, coisa que deveria ser dita pelo Wilson Santos. Pois é. Quer complementar, professor? Eu gostaria. Algumas pessoas comentam assim, tipo, o Mauro tem uma preocupação de colocar sua imagem próxima do Wilson e a rejeição ser passada para ele. Isso não existe. Rejeição é uma coisa que não se coloca dessa forma. Por outro lado, como eu coloquei antes, né, um não engajamento dele terá futuramente, como o professor colocou em 2018, um ônus de uma pecha de uma pessoa que não trabalha para o grupo, não trabalha para o conjunto dos seus partidários. E nós sabemos que política não se faz isoladamente. Política se faz com grupo. E um bom grupo, companheiros leais e fiéis, é absolutamente necessário para uma vitória política. Olha só, participações aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ana Carla Costa, que esteve conosco na bancada aqui do Band Debate. Ana, ela está em Tangará da Serra, acabou de nos enviar uma mensagem aqui que está nos assistindo lá em Tangará. Obrigado, Ana, um beijo para você. Um abraço para todos em Tangará da Serra que estão nos acompanhando. A pergunta é do Robson, do bairro Novo Horizonte. Ele está perguntando o seguinte:
Aliás, o Robson já fez a pergunta dele e eu me perdi. Bruno, na verdade. Boa noite, bancada do Band Debate. A pesquisa Gazeta Dados pode ter indícios de manipulação, tendo em vista que o proprietário da empresa é filiado ao partido? É a pergunta do Bruno, do Centro de Várzea Grande. Eu acredito que não. O Instituto Sério, que faz pesquisa há muitos anos, não pode colocar em risco o seu nome manipulando pesquisa para A ou para B. E pesquisa eleitoral não tem jeito. Uma hora para ter que acertar, que é o dia da eleição. Ou seja, se mexer aqui ou mexer lá, vai ficar provado no dia da eleição os resultados. O que nós precisamos ter um pouco de cuidado, Igor, e o telespectador, é que às vezes se leva as pesquisas a ferro e fogo como se ela fosse um único instrumento de aferição. Né? E o único instrumento para decisão de voto. Quer dizer, então o cara é o voto útil, né? Vou votar naquele que está na frente. Pois é, e não é assim. Não é assim que deveria ser. Mesmo que a metodologia de uma pesquisa seja a mais próxima do perfeito possível, a amostra foram 800 pessoas, né, em 108 bairros. Quer dizer, a amostra influencia. Então, nós tivemos já várias situações em eleições passadas, a nível nacional, estadual e municipal, onde a pesquisa, ao final, não bateu com a realidade que saiu das urnas. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é que ela é um instrumento de trabalho, porém ela não pode e não deve determinar a opinião do eleitorado. Tá certo. Vamos falar rapidamente sobre Várzea Grande? Nós não falamos. Nós exibimos a pesquisa no bloco anterior. Está consolidado, neste momento, a candidatura da dona Lucimar aparece com 62% das intenções de votos. Uma diferença bastante considerável em cima do segundo colocado, que é o Taborelli, com 14%. A gente tem na tela as imagens. Pode colocar, por favor, mais uma vez? Só para a gente rememorar. 62 Lucimar, 14 Taborelli, 2 Alain, o Milton Dantas, 1%. Né? Brancos e nulos, 6%. Não sabem, responderam 15%. Professor Luiz Antônio. Uma combinação explosiva, Igor. É uma grande intenção de voto com uma baixa rejeição. Porque se nós mostrarmos o gráfico da rejeição, a rejeição dela é inferior ao outro candidato. Né? Então, isso torna uma baixa rejeição, um elevado nível de intenção de voto, torna a eleição praticamente direcionada a essa vitória. Nós não vamos falar definida, porque qualquer coisa nesse sentido de falar a eleição está definida, nós vimos o que aconteceu com o Serra lá atrás, quando sentou na cadeira de prefeito e tudo, né? Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique, perdão. Né? Mas, provavelmente, se nós combinarmos esses dois fatores, a intenção de voto e uma baixa rejeição, a eleição em Várzea Grande tem uma possibilidade mínima de ser revertida. Participação do nosso telespectador. A primeira vem aqui da Mari, do Cochipó, respondendo a nossa provocação. Ela está dizendo que o prefeito Mauro Mendes não deve apoiar o Wilson Santos. Obrigado, Mari, pela sua opinião. O Jorge, boa noite, é o Jorge Neto do Parque Cuiabá. Digo que o Mauro Mendes não vai apoiar o Wilson Santos. Obrigado, Jorge, pela sua participação. O Beto, do bairro Alvorada, obrigado, Beto, pelo seu abraço aqui. A Débora também está mandando mensagem. Obrigado, Débora. Olá, eu sou o Paulo. Alô, Paulo, ele está dizendo que do bairro Doutor Fábio. Acho que o Mauro não deve apoiar o Wilson Santos. Obrigado, Paulo, pela sua participação. Nós temos aqui ainda, acho que deveria ser obrigatório que os candidatos a prefeitos apresentassem os pretendentes aos cargos de secretários do seu governo, que a população possa ter ideia de que pessoas cercam esses candidatos, além de evitar a negociação. A opinião do nosso telespectador, faz sentido, né? Faz muito sentido, exatamente. muito sentido. Exatamente. Mas aí é muito difícil isso vir a acontecer, seria bom, até para amadurecimento da democracia. Porém, tem um problema muito sério. Os partidos políticos, nenhum dos partidos políticos são democráticos e nenhum dos partidos políticos estudam, analisam e discutem política internamente. Eu falo política, não é discutir nomes de pessoas que devem ocupar cargo A, B ou C. Não é isso que eu estou falando. Discutir política na essência e discutir políticas públicas no partido político. Como eles não fazem isso, eles vão ter muita dificuldade para trazer todo um quadro de possíveis secretários. E aí tem um outro detalhe. As amarrações das alianças.
nenhum partido coliga a outro ou presta ou pede voto para um candidato de um outro partido sem ter nada em troca. Pois é. Ele quer algo em troca. Algo em troca, pastas. Agora tem um outro detalhe para o nosso telespectador. Cuiabá tem 17 secretarias. E aí eu vou devolver a provocação ao nosso telespectador, provocação no bom sentido. Cuiabá tem 17, a administração pública cuiabana tem 17 secretarias, tem hoje 545 mil moradores e 415 mil eleitores. A minha pergunta é, Cuiabá comporta 17 secretarias, 17 pastas, ou Cuiabá deveria ter, na sua administração, principalmente no momento que vivemos de crise, 10 ou 12 secretarias no máximo, estourando. Mas, professor, aí nós vamos para uma outra questão cultural, né, que nós temos tido, é de criar secretarias ou ministérios, se nós falarmos na União, para acomodar os partidários, né? As secretarias não são dimensionadas, assim como os ministérios, dentro de um planejamento, né, de função e de demanda de trabalho. Na verdade, acabam sendo instrumentos para a acomodação daqueles que apoiaram. Exatamente. E aí vem essa distorção. Por isso, essa opinião do nosso telespectador, ela é muito apropriada, porém de difícil colocação na prática. Né? E nós temos ainda uma segunda questão, é que nos partidos existe, às vezes, uma disfunção entre a cabeça e o corpo. A liderança partidária pensa de uma forma e, geralmente, isso não traduz o que o corpo, os militantes pensam. Na verdade, o corpo não pensa. É. Ele aplaude Exatamente. e apoia. Quando, na verdade, os militantes deveriam ser, num processo de Exatamente. conscientização, aqueles que geram de baixo para cima a ansiedade e os objetivos do grupo como um todo. Professor... Todavia, o que nós vemos, né, vamos pegar um exemplo, estamos falando de Várzea Grande. Em Várzea Grande, o PSDB, na sua base, queria ter um candidato. Houve toda uma manobra, esse candidato foi lançado. Todavia, a cabeça, a liderança partidária, entendeu que não era viável ou não era desejável. Então, esse processo começou de baixo. Devido a um acordo político, né? Devido a um acordo político. Ou seja, o acordo valeu mais do que eu estou dando isso como um exemplo dessa desconexão que muitas vezes acontece entre o corpo e a cabeça. Não, mas... O Sérgio Bueno está participando aqui. Acredito que o Mauro Mendes não vai apoiar o Wilson, devido às diferenças ideológicas entre eles. Porém, acredito que o Wilson Santos possa ganhar as eleições. É o Sérgio Bueno expressando aqui a sua opinião. Você pode mandar para cá também a sua mensagem. Boa noite, sou Pedro Ferreira, do bairro Planalto, em Cuiabá. Acredito que dificilmente o Mauro Mendes apoie o Wilson Santos. A grande maioria dos nossos telespectadores acredita que o Mauro Mendes não vai apoiar. Né? Essa é a sensação que está se passando, ou seja, para a população pode ser uma surpresa caso ele mude de ideia. Né? Mas ele não vai mudar, Igor. Aí é que está o grande problema que eu falava antes. O discurso do Wilson Santos não bate como candidato governista, porque ele não tem o crivo governista. Quem que é o governista no caso? O prefeito Mauro Mendes. E aí o que acontece? A dispersão por parte do conjunto do eleitorado, sobretudo o eleitorado da periferia, não vê o Wilson Santos como candidato do Mauro Mendes, e que na verdade o é. Na verdade ele é candidato do prefeito Mauro Mendes, mas isso não está sacramentado. Exato. Todos os secretários estão apoiando. Exatamente. Então. Vamos em frente aqui com mais participações. Eu acho que não devemos aceitar a opinião do Mauro, é a opinião do Silvio do Parque Cuiabá. E devemos renovar o modo de fazer política. E parabéns pelo programa. Olá, eu sou o Saulo, do distrito aqui de Cuiabá. Eu acho que não faz diferença o Wilson ser apoiado pelo Mauro. É a opinião do Saulo. O Sérgio eu já falei. Vamos lá, boa noite, parabéns, eu sou o Tapajós. Esse debate abre a mente do nosso povo. Obrigado, Tapajós, pela sua mensagem, obrigado pela sua audiência. Eu queria tirar uma dúvida, quero saber que quem está no sistema prisional, se o preso vota sim ou não. Eu não tenho essa informação, alguém sabe, professor? Não sei. Vamos pedir ajuda aos nossos universitários aí, para saber que quem está no sistema penitenciário tem direito a voto. Eu acredito que não. Mauro vai apoiar o Wilson, ele já está apoiando. No final, aí não consegui ler o que ele escreveu aqui, mas diz que
apoia. Primeira participação dizendo que apoia. Mais uma manifestação aqui dizendo que estão assistindo o programa. O pessoal que está nos assistindo em Sorriso, abraço em Sorriso. Meu nome é Roberto, eu também acho que Mauro Mendes não deve apoiar o Wilson Santos. Ele vai se queimar, é a opinião do Roberto. Boa noite, eu e toda a minha família estamos assistindo no Jardim Renascer. Me chamo Neto. Obrigado, Neto, pela sua audiência. Como o Mauro vai apoiar o Wilson Santos, eu acho que ele tem vergonha, isso é uma ilusão. Me digam, com a experiência que vocês têm na política, com esses candidatos que nós temos. Difícil, é a opinião aqui do nosso telespectador, né? Mauro Mendes vai apoiar, sim, Aliás, está dizendo o seguinte, que o Mauro Mendes vai apoiar o procurador Mauro. É a opinião do Beto do Alvorada. Isso é improvável, né, professor? Não tem nem lógica isso. Eu acho que não, né? É muito improvável. Então eu entendi, tem que ter toma lá da cá. Não é isso um grupo político? Meu nome é Marcelo Petis, participando aqui conosco. Política faz parte de grupo, não é normal que isso aconteça. E aí não é questão de tomar lá da cá, é questão da coerência da coligação. Nós não podemos esquecer e perder de vista que em 2012, quando o Mauro Mendes foi eleito prefeito da capital, ele foi eleito com parte desse grupo. Foi acrescentado partidos políticos como o próprio PSDB nesse grupo em 2014. Portanto, em 2014, a coligação cresceu. E agora a tendência era de se fortalecer. No entanto, há uma certa disparidade entre as pessoas que deveriam estar comandando a coligação e não estar. Olha só, olá amigos da mesa, parabéns pelo novo programa, já estava com saudades desses jornalistas. Minha pergunta, professor Lorenberg, o senhor acha que o procurador Mauro conseguirá governar, caso seja eleito, sem ter nenhuma aliança com os demais partidos, numa eventual eleição do mesmo? Obrigado, meu nome é Carlos Candeias, morador do bairro Dom Orlando Chaves, em Várzea Grande. Abraço. Lembrando que governar não é só poder executivo, né? Exatamente. Tem que ter a base do legislativo dentro do sistema político brasileiro. O senhor acha que ele consegue governar? Muito difícil, a não ser que ele faça, e aí a possibilidade, nós estamos trabalhando com hipótese, e as hipóteses nem sempre elas se confirmam ao longo de toda a experiência. É muito difícil, até porque é preciso um prefeito ou um governador do estado ou a presidência da República sem ter um apoio substancioso no parlamento. Eu não estou dizendo que o parlamento deve fechar porteira a favor do prefeito, não é isso. Porque o prefeito não administra sem os olhos, os ouvidos e as mãos do legislativo, principalmente o legislativo municipal. Ele está muito próximo, muito presente, ou deveria estar muito presente a todos os problemas que afligem, que norteiam e que trazem ou que traduzem em anseios da população. E nesse caso, esse professor, é o problema. Ele não teria uma interlocução forte, nem Não com o teria governo nenhuma. estadual, né, nem com os próprios vereadores, nem com o governo estadual e nem com a União, porque hoje o PSOL não faz parte da base, né? Então, o que acontece nesses casos assim? Nós tivemos o exemplo na época do Collor, que foi eleito pelo PMN. Exato, um partido insignificante, não soube ter interlocução com o legislativo e com vários outros segmentos da sociedade e acabou como acabou. Olha só, antes do nosso intervalo, eu tenho aqui já a resposta, a nossa produção já providenciou com relação à pergunta do nosso telespectador falando sobre se os presos podem votar. A resposta é a seguinte: os presos que tiverem condenação criminal transitada e julgado, sem hipótese de recurso, não podem votar. No entanto, os presos provisórios que estão esperando o julgamento, esperando uma decisão judicial, eles sim mantêm o direito ao voto. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes com o Band Debate. Não saia daí. Uma situação muito complexa. Se imaginemos uma hipótese que essa Câmara seja...
Nós estamos de volta ao vivo com o Band Debate aqui na Band Mato Grosso, sempre agradecendo a sua audiência, a sua participação conosco nessa noite de terça-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Ney Brandão e também para a Helena Brandão, lá no município de Sorriso. Obrigado, Ney e Helena, pela sua audiência nesta noite de terça-feira. Um abraço para todos aí na cidade de Sorriso, nos acompanhando pela Band Mato Grosso. O assunto agora é a liberdade do ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, quase um ano preso. Ele ganhou a liberdade ontem e o repórter Rodrigo Romaguchi tem as informações. O ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, teve sua prisão revogada no final da tarde desta segunda-feira pela juíza Selma Arruda, da Vara contra o Crime Organizado da capital, e agora usará tornozeleira eletrônica. Nadaf é acusado de integrar uma organização criminosa que agia dentro do governo do estado na gestão do ex-governador Silval Barbosa, do PMDB. Pois é, sobre esse assunto, a juíza Selma Arruda deu várias entrevistas hoje e disse que no caso Pedro Nadaf ganhou liberdade porque teria feito uma ruptura com o grupo, a quadrilha, né? Não existe grupo de bandidos, é quadrilha, com relação a esses assuntos, e fez também um acordo para devolver mais de 3 milhões de reais aos cofres públicos. É o momento certo da soltura dele, professor Luiz Antônio? Você acha que a doutora Selma foi justa? Não tem como ficar também preso o resto da vida sem o julgamento do mérito. Sim, ela acima da lei, né? É verdade. Na decisão dela, ela cita a disposição dele em revelar a verdade, né, mesmo não tendo ainda assinado o acordo de delação premiada. Né? Ao revelar vários aspectos que não eram totalmente esperados, de se dispor a devolver ao erário mais de 3 milhões, né, e voluntariamente se colocar nessa situação, ela entendeu que ele já não ofereceria perigo à condução do processo. Claro, foram tomadas medidas de precaução, como a tornozeleira, o confisco do passaporte, a obrigatoriedade de ele periodicamente comparecer diante da autoridade. De uma forma geral, eu acho que a medida tomada pela juíza Selma foi apropriada. Tá certo. Obrigado, professor Luiz Antônio. Professor Lorenberg, a sua vez. Não, foi isso mesmo, porque só é garantia para uma prisão, a renovação da prisão preventiva só pode fazer justificativa, ou seja, ter justificativa, quando esse preso impede as investigações, atrapalha as investigações, caso ele esteja solto. Se não oferecer nenhum risco às investigações, não tem por que mantê-lo preso. Sem dúvida. É bom que ele saia até para poder comece a revelar dados necessários e importantes para a própria conjunto da investigação. Obrigado, professor Lorenberg. Nós vamos aqui com mais participações ainda neste bloco do Band Debate. Boa noite, sou de Várzea Grande. Pessoal do Band Debate, por que em Várzea Grande não tem horário político na televisão? A pergunta do Silva. A resposta é muito simples, Silva, que Várzea Grande ela não tem uma emissora de televisão dentro do seu município. Ela não tem uma emissora que está registrada no Ministério das Comunicações, não tem uma outorga, uma licença dentro do município. Em outras épocas, em outras eleições, a Justiça Eleitoral escolhia uma emissora de Cuiabá para fazer a transmissão. Desta vez, a Justiça entendeu de uma forma diferente e que, por não ter uma emissora na sua cidade, por esse motivo, não teria o horário eleitoral, o que é uma pena, o segundo maior domicílio eleitoral de Mato Grosso, que é Várzea Grande, não ter o horário eleitoral para que os eleitores de Várzea Grande tenham acesso aos programas, às propostas dos candidatos. Realmente é algo que prejudica a condição do debate lá eleitoral em Várzea Grande. Obrigado, Silva, pela sua pergunta. Mais participações por aqui. O Adroaldo, boa noite. Penso que o Mauro Mendes deve apoiar o Wilson Santos. Adroaldo, e parabéns pelo programa. Obrigado, Adroaldo, pela sua participação. É uma honra ter a sua audiência aqui conosco. Boa noite, senhores. Com relação ao procurador Mauro, acho que é possível sim que ele ganhe a eleição. O Robson está participando conosco. Continuando aqui, a grande verdade é que estamos no mato sem cachorro, com esses candidatos a prefeitos em Cuiabá. É o Júnior Tomen. A opinião do Júnior aqui faz coro com muitas pessoas que estão pensando a mesma coisa, né? Eu não vou votar no melhor, vou votar no menos pior. Menos pior. Que é muito ruim também ter esse pensamento. É péssimo que isso aconteça no nosso país, né? O ideal é, como eu disse, que houvesse uma renovação das lideranças, né?
e aparecessem novos personagens que inspirassem o eleitor a sonhar. Exatamente, esse seria o ideal. Para a gente encerrar aqui, mais uma participação, um abraço para o pessoal de Itapurá, que estão aí nos assistindo, abraço para Denise Maria, que também está nos acompanhando. Obrigado, Denise, pelo seu carinho. E também o Pedro, que é advogado, e antes da nossa produção mandar a resposta com relação ao questionamento de um telespectador, ele já havia nos mandado aqui, mas como são muitas mensagens, a gente acaba não dando tempo de ler todas. E eu já quero, ao encerrar o programa, agradecer o respeito, o carinho e a atenção dos nossos telespectadores com este programa que está nesta semana inicial. Você de qualquer parte de Mato Grosso, você que está aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, em Itapurá, Sorriso, Primavera, Tangará, Nova Mutum, você que está em Rondonópolis, muito obrigado. E esse programa, o espaço é seu. Eu já quero te convidar ao longo desta semana e também nos próximos dias, neste mês de setembro, nós vamos também discutir e falar sobre o problema aí da sua cidade. Portanto, você que está em Itapurá, em Sorriso, mande para cá também a sua pergunta, para que a gente possa aqui de Cuiabá entender o que está acontecendo aí na sua cidade. O programa de hoje vai ficando por aqui. Professor Luiz Antônio, boa noite. Boa noite. Até amanhã, nós estaremos aqui no feriado. Estaremos trabalhando no feriado. Exatamente. Vamos declarar a independência, né? É verdade. Importância. Boa noite, até amanhã. Professor Lorenberg, boa noite, até amanhã. Boa noite a todos, boa noite, telespectador, e até amanhã. Tá certo. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Boa noite. Amanhã a gente está aqui ao vivo no feriado. Tchau, tchau.